De volta no terceiro bloco do nosso programa, Zona de Desenvolvimento, nesta edição abordando o transporte aquaviário na Bacia Amazônica, ok? Mas na Bacia Amazônica, nos rios da Amazônia, não navegam somente balsas, não, navegam também navios, porque nós estamos integrados ao transporte de cabotagem, ou seja, a cabotagem que nada mais é do que o transporte entre portos do mesmo país. E muitas dessas atividades que são executadas na atividade portuária não é do teu conhecimento, nós sabemos disso, e é por isso que nós estamos aqui com o Johnny Fidelis, que é gerente comercial do grupo Chibatão, para esclarecer para a gente, para explicar para a gente quais são as atividades inerentes à atracação de um navio, ao embarque e desembarque de contêiner. Johnny, estamos satisfeitos em ter você aqui em nosso programa. Nós que agradecemos. Hoje uma atividade portuária ela é muito complexa. Como é que isso funciona hoje? Antes de um navio chegar hoje no porto de Manaus, já acontece o planejamento. Os planners que planejam o navio desde os portos anteriores, que por exemplo Santos e Suape, eles já vêm colocando os contêineres em uma posição que os mesmos irão desembarcar em Manaus. Como que isso acontece? No porto anterior, o cliente carrega um determinado peso, um determinado destino, e esses contêineres têm que vir no convés. O que é convés? É aquela posição acima do navio. Quando esse navio se aproxima do Porto de Chibatão, a gente já tem que ter recebido todo o plano de carga. O que é o plano de carga? É um tipo de documento onde informa qual cliente vai receber aquela carga, qual é a modalidade dele. O que é a modalidade? A modalidade porto e a modalidade porta. A modalidade porto é aquela modalidade onde o armador, que é o dono do navio, a responsabilidade dele termina no Porto de Manaus. É a modalidade porta, é onde a responsabilidade do armador termina quando ele entrega o contêiner na porta do cliente. Então, Johnny, só esclarecendo um pouquinho para você que nos acompanha, quando você compra esse tipo de serviço, você pode comprar porto a porto ou porta a porta. Então, porta a porta significa que o transportador vai entregar o teu produto no endereço em que você assinar o contrato com ele, no endereço em que você determinar, ok? Agora, eu quero chamar a atenção para uma coisa importante, Johnny, nas tuas palavras iniciais. É que ele mencionou que o último container a ser embarcado, por exemplo, em Suape, será o primeiro a ser desembarcado aqui. Então essa sequência, claro, facilita o trabalho. Isso faz parte da primeira função básica da administração, que é o planejamento. Então, como você sabe, as 4 funções básicas da administração: planejamento, organização, direção e controle. E aí está o planejamento, que é para que ele sendo bem feito, as outras funções elas vão ser executadas com mais eficácia. Então, Jones, embarcamos os contêineres, o navio saiu, por exemplo, do porto de Suape, lá em Pernambuco, se desloca para Manaus. Está chegando, por exemplo, em Fazendinha, lá no Macapá. O que acontece? O plano envia um arquivo informando quantos contêineres que vão desembarcar em Manaus tem naquele navio. A gente tem uma área de logística hoje no porto, onde ele trabalha esse arquivo e reúne com a equipe operacional, onde vai ser definido em qual berço o navio vai atracar, quantos cavalos mecânicos irão ser envolvidos naquela operação, quais são os pátios que aqueles contêineres irão ser posicionados, porque hoje, devido ao tamanho do Porto de Chibatão, todos os contêineres que desembarcam neste porto são separados, ou seja, há uma segmentação nesses pátios. Então, depois desse planejamento, o navio chega, atraca e já tem toda a equipe posicionada, como caminhões, carretas e os pátios que vão recepcionar. Existe toda uma equipe de conferente já com uma lista para receber esses determinados contêineres. Após isso, os contêineres embarcados, o cliente se dirige ao armador, que é o dono do navio, retira a documentação dele, que é nota fiscal, CTAC, quando é cabotagem, se dirige ao posto fiscal, onde ele vai fazer todos os trâmites de liberação da carga. Após liberado, o cliente retira essa documentação, se dirige até o porto e retira essa carga. Posteriormente, é transportado esse contêiner para a planta do cliente, desovado. Posteriormente, ele retorna vazio para o depot. O que é o depot? É o depósito de contêiner vazio do armador. Desovado, são terminologias do dia a dia de quem lida com logística, significa tirar a carga que está dentro do container. Agora, tem uma atividade interessante para nós, Johnny, só para complementar as tuas informações muito interessantes, muito ricas, que dizem respeito ao fato de que quando esse navio, por exemplo, chega em Fazendinha, lá em Macapá, o prático assume. O prático do Pará assume, traz esse navio até Itacoatiara e ali
o prático do Amazonas assume o comando e traz o navio então até o porto, por exemplo, do Chibatão. Então são particularidades do transporte regional que tem que ser obedecida, tem que ser respeitada. Mas aí, Jones, eu queria só detalhar um pouquinho mais uma coisa. O navio então chega no porto, ele vai ser atracado, né? E que outros órgãos do governo precisam fazer parte desse processo? Você tem hoje a Anvisa, que após o navio atracado, a Anvisa ele vai a bordo do navio, vai fazer verificações lá de algum tipo de endemia. Após essa verificação, o navio é liberado, você pode iniciar a descarga. Quanto à cabotagem, somente a Anvisa. A Anvisa entrou, deu lá o dela de ok, o navio pode ser descarregado. Caso seja longo curso, o processo só vai iniciar depois de contêiner desembarcado, onde vai se iniciar o desembaraço do BL, que é o contêiner longo curso. Então, longo curso, gente, é aquele navio que vem de um porto de um outro país. Então, sempre que você quiser mencionar transporte de longo curso, é um navio, por exemplo, que vem de Los Angeles ou de qualquer outro país para Manaus. Então, é longo curso. Se vem de um porto do Brasil para cá, é cabotagem. Tudo bem? E tem uma pergunta, Jones. Não sei se você pode esclarecer para a gente. Você está falando de uma coisa muito interessante, que é todo um planejamento. Ou seja, o navio, quando ele vai embarcar aqui, as informações já são do conhecimento dos atores, de todos os funcionários que vão trabalhar no desembarque, do desembaraço, etc. Tudo isso para ganhar tempo. Porque imagina você, numa operação dessa, por falta de planejamento, deixar esse navio um dia a mais no porto sem necessidade, né? Imagina os custos que representa isso. Tu tem ideia mais ou menos de quanto custa uma diária de um navio parado no porto? A estimativa de custo, quando há atraso em uma operação portuária e ele fica um dia a mais atracado no porto, pode ser de 500 mil a R$1 milhão. Por quê? Não é somente o custo do atraso, mas você perde a janela no porto seguinte. Então, geralmente, como geralmente os outros portos são congestionados, hoje você tem os outros armadores, portos, trabalham com janela, ou seja, você tem um dia e hora para chegar naquele porto. Se você ultrapassa aquilo, você tem que entrar para o final da fila. Então, ou seja, a carga que era para ser entregue em 12 dias em Santos, de repente, se atrasa um dia aquele, pode ser entregue daqui a 25 dias, porque o navio volta para o final da fila. Então, esse é o desgaste, não tanto financeiro, quanto o desgaste com o cliente, que a carga vai atrasar. E hoje, na logística, pontualidade é fator diferencial de escolha do cliente. Então, Jones, tu pensa bem, você que está me acompanhando agora, você trabalha com lead time, você trabalha com tempo. Tem todo um planejamento onde tem um dia, hora e toda uma estrutura reservada para receber o produto. E de repente, por algum motivo, há um atraso, você perde isso que o Jones falou, que é a janela. E você vai entrar numa fila. E é sobre isso que eu quero conversar com você no nosso próximo bloco.